Fala galera, boa tarde, aqui quem vos fala é o Hélio Santana do canal Desmontando os Mitos e vamos mais um vídeo para hoje aí, não esqueçam lá de curtir legal, beleza? Se puderem compartilhe geral os vídeos aí, é muito bom para que muitas pessoas também possam ter acesso a esses conteúdos, começarem a pelo menos refletirem, né, de uma forma diferente, né, das quais elas refletiam anteriormente, antes de terem acesso a esses conteúdos, né? Galera, vamos lá para a gente não perder muito tempo. Seguinte, eu gostaria de falar aqui de algo que, logicamente, que tudo que existe em torno aqui de religião, né, inclusive das religiões abraâmicas, né, existem muito controvérsias, né? Cada instituição religiosa vai definir o que é o padrão de certeza absoluta, não é mesmo? Não é assim? Então o seguinte é esse, ó. Existem debates, né, no que tange a serpente lá de Gênesis, né, ser Satanás ou não ser Satanás, ser simplesmente uma serpente mesmo, né. Dentro desse conteúdo aqui, eu vou tentar deixar claro para vocês que não se trata de Satanás nenhum, tá? Se trata apenas de uma serpente mesmo aqui, tá? Assim como a mula lá de Balaão, né, falou, né, era uma mula mesmo, tá? Que estava falando ali. Lógico que no contexto da mula ali na narrativa vai deixar claro sim, né, que é o Espírito do Senhor, né, que entra ali na mula e começa a falar ali, né, com Balaão. Mas ali o texto está deixando bem claro que é o Espírito do Senhor, ou seja, não é Satanás nenhum ali, tá? E dentro da narrativa de Gênesis também, eu vou tentar mostrar para vocês aqui que em nenhum momento é Satanás que está na serpente ali. E não teria lógica também Deus amaldiçoar a serpente, pensam comigo, não teria lógica Deus amaldiçoar a serpente, né, se não fosse simplesmente a serpente que tivesse ali, né, tentando induzir Eva, mas sim se fosse Satanás, tá ok? Então, eu vou começar a introdução aqui, mostrando para vocês o que ocorre logo aqui no... Vamos só voltar aqui uma coisa aqui, Gênesis 3, tá? Gênesis 3 vai começar da seguinte maneira aqui. Segundo a narrativa, vai fazer uma afirmação que a serpente era um animal muito astuto, tá? E a serpente era astuta, mais do que qualquer animal do campo, feito pelo eterno Deus. Então aqui a Bíblia está deixando bem claro aqui, sabe, que essa serpente aqui, ela foi criada pelo próprio Deus aqui dessa fábula, né? E no decorrer aqui do texto, né, quando a gente começa a ir já para maldição, porque o que importa para mim é tentar falar sobre a maldição aqui da serpente para vocês entenderem o porquê que a serpente aqui, em nenhum momento aqui é Satanás nenhum, tá? Então vamos lá aqui. Quando você vai lá para o livro de Gênesis 3, bem no versículo, começa aqui no versículo 14, tá? Vai dizer o seguinte, ó, vamos acompanhar comigo aqui, ó. E o eterno Deus disse à serpente, olha aqui, Deus está tendo um diálogo com a serpente, né? E é bom também nós frisarmos aqui o seguinte, não era algo assim monstruoso uma serpente falar, né? Porque no momento ali que a narrativa fala que a serpente falou com Eva, em nenhum momento Eva estranhou. Eva não ficou chocada, tipo, nossa, Adão, olha só, uma serpente está falando, como assim? Não. O texto mostra que era simplesmente normal ali, né, a serpente ter diálogos. Porque em nenhum momento ali Eva fica chocada por uma serpente falar, não. Ela se mostra tão natural, tão neutro ali conversando com a serpente, né? Parecia duas pessoas conversando ali de forma natural. Tanto que até o Deus dessa fábula fala também com a serpente. Ele está falando aqui com a serpente, né? E o eterno Deus disse à serpente, olha só, por que fizestes isto? Maldita és tu mais do que todo animal e mais que todo animal do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher. Olha só, esse versículo aqui já deixa claro que a tal serpente aqui não é Satanás nenhum.
Por que não é Satanás? Porque, veja bem, se Deus aqui soubesse que Satanás tivesse entrado dentro da serpente para tentar induzir Eva, pensam comigo, Satanás come pó? Vocês não se perguntam isso? Pensam bem, se Deus estivesse falando aqui com Satanás, né? Satanás come pó? Satanás, ele anda sobre o seu próprio ventre, Satanás anda se rastejando? Não tem nada a ver, gente. Em nenhum momento aqui, o texto está narrando aqui que a serpente é Satanás. Não teria lógica nenhuma também se Satanás tivesse entrado aqui dentro da serpente. Não teria nenhuma lógica Deus amaldiçoar a serpente. Não teria. Porque, no caso, se isso tivesse ocorrido, a serpente aqui, ela só seria uma vítima de Satanás, né? Porque o que ocorre quando Satanás entra dentro de um ser? Esse ser é eliminado? Esse ser é amaldiçoado? Não. Pelo menos dentro das narrativas da mitologia judaica cristã, isso não ocorre. Se a gente for recorrer para o livro de Marcos, tá? Pensam bem comigo. Se a gente for recorrer para o livro de Marcos, vamos aqui ver o capítulo 1 de Marcos, tá? Capítulo 1 de Marcos, versículo 23, vai estar escrito o seguinte, E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo. Espírito imundo aqui é Satanás, né? O qual gritou, né? O que você quer conosco, Jesus? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cale-se e saia desse homem. Hélio, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se o homem é racional, pensam comigo, se o homem é racional e ele pode ou não, pelo livre-arbítrio, ceder a uma tentação, esse sim, né, poderia ser amaldiçoado por ter cedido à tentação lá da cobra ter entrado nele, no caso de Satanás, né, ter entrado no homem aqui, né, para poder tomar conta do homem aqui. Mas mesmo Satanás aqui entrando no homem, em nenhum momento aqui Jesus fala assim com o homem, como se fosse Satanás dentro do homem. Maldito és tu, não sei o que, blá, 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 só por causa disso tu vai comer pó. Não, do contrário. Jesus, já sabendo que é Satanás que está dentro do homem aqui, Jesus não faz nada com o homem, por saber que o homem é a vítima. Jesus simplesmente vai lá e retira Satanás de dentro do homem, tá? Mesma coisa, gente. Agora vamos de novo lá cair para o jardinzinho mágico da mitologia judaica, tá? Se Satanás estivesse dentro ali da serpente, em nenhum momento Deus ia amaldiçoar a serpente propriamente dita. Simplesmente Deus ia expulsar Satanás de dentro da serpente. Assim como Jesus, aqui na mitologia cristã, retira Satanás do corpo desse homem que estava endemoniado. Então não tem lógica você falar para mim que, nossa, a serpente lá do Jardim Mágico era Satanás. Não, não era Satanás algum. Por que não era Satanás algum? Porque é o seguinte, vocês têm que entender que cada escritor escreveu num determinado tempo histórico. Tá? Então vocês têm que entender o seguinte, o escritor aqui de Gênesis, tá? Ele não tinha essa noção de que havia um ser benéfico, que no caso seria esse Deus aqui de Israel, e um ser maléfico. Porque para a religião ainda da época, quando o livro de Gênesis foi escrito, os judeus não tinham essa visão que existia um outro ser responsável pelo mal. Tanto não tinham que, olha só, quando vocês vão e abrem suas Bíblias no livro de Isaías 45, versículo 7, olha o que os judeus achavam de Deus, né? Que não precisava de um ser maléfico, porque esse Deus, ele mesmo fazia o bem e o mal. Por isso que na história da serpente ali, não existe nenhum mal ali dentro da serpente. Porque quando foi isso escrito,
os escritores não tinham essa noção religiosa de que havia Satanás, de que havia diabos. Isso só vai ocorrer, essas ideias só vão ocorrer pós-exílio babilônico. Olha só o que está escrito no livro de Isaías 45, versículo 7. Ó. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e sou eu quem cria o mal. Eu sou o eterno que tudo faz. O escritor aqui, deixa eu falar bem claro uma coisa. Isso aqui nunca foi inspirado por Deus algum, gente. Vamos cair na realidade. Isso aqui é uma religião de Israel. É o pensamento desses homens, é a religião deles, é o pensamento deles, é o achismo pessoal deles. Se vocês forem para a Índia lá, vocês vão ver que tem a Bíblia Sagrada da Índia, que é o Vedas. Quem escreveu aquilo ali também não foi inspirado por Brahma, não foi inspirado por nenhum dos deuses indianos, não foi inspirado por nenhum dos deuses hindus, tá? É a religião deles, pô. Todo mundo vai querer escrever um livro do que acha ser a verdade absoluta, né? Olha, a gente tem aí recentemente aí a Bíblia dos Mormons, né? É uma Bíblia totalmente diferente, mas ela tem menos validade do que essa aqui? Não tem menos validade, nem maior validade. São sempre homens colocando em livro o que eles pensam ser a verdade. Se você agora pegar lá os livros de Kardec, os livros de Kardec têm menos validade ou mais validade do que a Bíblia? Não, nem tem nem menos nem mais validade, cara. O cara simplesmente chega lá, acha que o mundo, a natureza, o cosmos age daquela maneira a qual ele pensa e ele fica relatando isso em livros. Agora, é lógico que sempre vai ter idiotas o suficiente para tanto acreditar na Bíblia, vai ter idiotas o suficiente para acreditar no Vedas, vai ter idiotas o suficiente para acreditar nos livros dos Espíritos, vai ter idiota o suficiente para acreditar nas besteiras que Chico Xavier escrevia. Tem idiota para tudo nesse mundo, gente. E cada idiota acredita factualmente que só a verdade dele é a verdade nua e crua e que todos os outros estão errados em relação à verdade. Todo idiota acha que só ele, nossa, está correto. Só a religião dele é a verdade. Só o Deus dele é a verdade. Sendo que não é, gente. São homens colocando aqui seus achismos pessoais, tá? O escritor aqui de Isaías 45, versículo 7, na visão desse escritor, ele achava que esse Deus que ele cria, esse Deus era o mesmo que responsável por todos os males e por todas as coisas boas. Por isso que sempre que Israel perdia lá uma guerra, eles atribuíam o quê? Olha, é Deus que está nos amaldiçoando, porque nós devíamos ter feito alguma coisa que não agradou a Deus e agora Deus está ajudando os sírios, os babilônicos a guerrear com a gente aqui e nos ferir. Por quê? Porque na visão deles, esse Deus também trazia o mal. Depois essa história de Deus trazer o mal começou a mudar um pouco quando eles ficaram cativos na Babilônia. Por quê? Porque todo mundo que estuda história sabe muito bem que os babilônicos, eles tinham seus deuses. Deuses esses bem mais antigos do que o Deus judeus, né? Se você for estudar a mitologia do Deus da Babilônia, eu só vou fazer um resuminho aqui, muito simples aqui para vocês entenderem alguns até paralelos, tá? E vocês vão entender por que depois de 50 anos que os judeus ficaram cativos na Babilônia, aí sim, eles vieram com essa ideia agora religiosa de que existe um ser que só faz o bem e agora existe um outro ser que é o responsável pelo mal. E agora eles vão começar a ter uma ideia aí de Satanás, tá? De um ser que é maléfico. Então, o deus da Babilônia é Marduk, né? Marduk é um deus protetor da cidade da Babilônia, filho de uma relação entre Enki e sua irmã. A sua consorte era Sarpanitu.
Ele possuía 4 olhos e ouvidos, e de sua língua saiu uma chama. Da sua língua saiu uma chama. Tem algum paralelo aí depois, né? Porque depois que eles souberam disso, que da sua língua saiu uma chama, eles começaram também a escrever depois, né? Que a língua do Senhor saiu uma chama e é poderosa. Tu vê que é tudo assim, não é inspiração divina. É inspiração em outras mitologias anteriores, né? E que depois eles vão colocando ali na sua própria mitologia, no seu próprio livro religioso, né? Depois de passar o teste do conselho, entrega o trono a Marduk e encarrega-o de lutar com Tiamat. Olha só, o Tiamat agora aqui, da história aqui de Marduk, né? Ele agora representa o mal para os babilônios. Depois que os judeus vão voltar para sua terra, né, eles vão começar a ter essa noção, então, que agora o Tiamat aqui é o ser do mal. Quando eles vão voltar agora, eles vão começar a também já criar que existe um ser, que é o ser do mal, né? Eles vão querer agora, tipo como se fosse, não vou colocar o termo copiar, mas eles vão se inspirar em Tiamat para criar agora aqui o tal do Satanás, que a gente vê aqui na mitologia judaica. Então é sempre assim. Eles eram nômades, né? E andavam por todas as terras. Cada terra que eles andavam, eles ouviam um tipo de Deus diferente. Quando eles ficaram lá presos também, né? Na Babilônia, lá na época do exílio, eles ficaram 50... Gente, 50 anos não é 5 meses, não é 5 anos. 50 anos é uma vida, cara. Então aquelas pessoas, né, os que já estavam velhos, deu tempo até de nascerem ali seus filhos, e seus filhos ali foram crescendo dentro daquele exílio ali, e ouvindo essas lendas, essas histórias, né? Então eles trouxeram para o arcabouço religioso desse também as inspirações que eles tinham aí de Satanás, dessas coisas todas que a gente vê hoje em dia na Bíblia. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, em nenhum momento ali a tal da serpente ali, no momento que foi escrito, a hermenêutica ali não tem nada a ver com Satanás nenhum ali. Era uma serpente mesmo. Uma serpente mesmo, uma serpente. E se atentam a algum detalhe também, muito importante, que eu queria voltar aqui na maldição aqui. Olha só que interessante, né? Às vezes as pessoas têm o costume muito de ler, elas só leem, mas elas não pensam no que elas estão lendo, né? Olha só que interessante, né? No relato aqui de Gênesis 3, no versículo 14, quando o Deus dessa mitologia aqui começa a amaldiçoar a serpente, você vê que esse Deus aqui, ele não tem nenhuma noção de biologia alguma, né? Por que você está falando isso? Porque uma das maldições que ele faz aqui para a serpente é de que a serpente iria comer pó pro resto de seus dias, né? A gente pode ler aqui, ó. E o eterno Deus disse à serpente, por que fizeste isso? És maldita, mais do que todo o animal do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha só, tal criador aqui não tem nenhuma noção, né, da parte alimentar aqui das suas próprias criaturas, né? Se você for fazer uma pesquisa rápida até, as serpentes possuem uma variedade de dieta muito grande, podendo se alimentar de invertebrados até de vertebrados, de grande porte, inclusive. No entanto, todas as espécies de serpentes são carnívoras, ou seja, se alimentam de outros animais. Virtualmente, uma serpente pode comer tudo que caiba na sua boca, inclusive ovos. Então, serpentes não comem pó. Então, tu vê aqui que o suposto dono da biologia aqui não sabe de porra nenhuma, de biologia nenhuma. E outro detalhe, talvez que vocês nunca se atentaram a isso, talvez vocês vão estar ouvindo isso pela primeira vez na sua vida. É só uma ideia, uma reflexão. Veja bem que é dito aqui que a serpente fala. A serpente, o animal, a serpente fala, tá? Se essa história aqui tivesse acontecido algum dia, né? Se isso aqui fosse real, se isso aqui não fosse uma lenda, até hoje as serpentes iriam falar. Vocês nunca pensaram nisso? Hélio, por que até hoje as serpentes iriam falar? Obviamente, porque aqui na maldição, aqui, em nenhum momento da maldição, Deus amaldiçoou a serpente de que ela jamais irá falar. Não existe essa maldição.
Não existe aqui, ah, maldita és tu, só por causa disso, agora, a partir de hoje, jamais tu falarás. Não, não existe isso aqui. A maldição, ela tange no seguinte, ó. E o Eterno disse à serpente, por que fizestes isto? É maldita mais do que qualquer animal do campo. Então, a maldição é essa. A serpente, ela é maldita, ela vai andar sobre o seu ventre e ela vai comer pó todos os dias de sua vida. A maldição aqui não sugere que ela vai deixar de falar. Em nenhum momento aqui. Então, se a serpente algum dia tivesse falado de fato, né? Até hoje, a serpente iria falar. Porque a maldição que Deus deu à serpente aqui não tirou da serpente o dom de falar, né? A maneira de falar, o hábito de falar. Não foi retirado da serpente. E isso é uma verdade que eu estou trazendo para vocês, da qual talvez vocês nunca nem, sei lá, pensaram nisso. Então você vê que mitologias, né, gente, são muito fácil assim da gente ver o que é mitologia. É muito fácil a gente separar mitologia de coisas reais, né? A única coisa que incapacita o ser humano de saber distinguir o que é mitologia de fatos reais é uma doença psíquica chamada fé, né? Porque a fé, ela obviamente ela não move montanhas, né? A gente sabe que fé não move montanhas, ela move neurônios, né? Porque o que acontece? O mesmo mentiroso, o mesmo safado, o mesmo hipócrita que fala que a fé move montanhas, ele contrata um carreto para mover uma simples mobília, né? Então tu vê o quão religioso ele é mentiroso, né, cara? Ele mesmo não vive o que ele fala. Porque, gente, ó, a gente há de concordar que, assim, da boca para fora, tudo é possível, gente. Olha, da boca para fora, e dentro dos livros, e dentro das mentes, né, doentias, tudo é possível. Dentro de um livro aqui, ó, serpentes falam. Na realidade, serpentes não falam. Dentro das bocas mentirosas, né, a fé move até montanhas. Só que na prática, no dia a dia, o mesmo mentiroso safado que faz essa afirmação, ele não consegue mover nenhuma geladeira com a porra da fé dele. Ele tem que contratar o quê? Um carreto. Então você vê, gente, que essas pessoas são muito mentirosas, gente. O que elas falam não se deve levar em consideração de jeito nenhum. Não importe do que elas vão te acusar depois. Elas podem te acusar de satanista, de ateu, safado, não importa, deixa pra lá. O que importa mesmo é a realidade, tá? A realidade é que o que elas falam, elas não vivem, tá? Elas se dizem cristãs, mas elas nunca deram outra face. Elas se dizem cristãs, mas elas nunca venderam tudo que elas têm e deram aos necessitados. Então deixe elas falarem, deixe elas falarem. A gente sabe que elas estão mentindo. A gente sabe disso, pô, no dia a dia. A gente vê todo dia aí, ó, cristãozinho com arminha na mão aí, Bolsonaro, papapá, sou a favor da pena de morte. É isso aí que a gente, cristão é isso aí, gente. A gente tá chapado aí dessa hipocrisia. Então, é muito fácil você chegar para mim e falar assim, tu não sabe o que você está falando. Não, cara, eu sei o que eu estou falando, sim, eu sou uma pessoa muito prática. Eu acredito na realidade da vida. Eu não fico aqui criando ilusões bonitinhas, não. O mesmo livro que afirma categoricamente tudo que você pedir serás dado. Tudo. Olha só, o livro não fala assim, olha, algumas coisas que você pedir será dado. Não. Engloba tudo. Vem o termo tudo. Aí você pede para um cristão, cara, já que você tem tanta fé assim, né? E já que está escrito lá que tudo que pedir serás dado, pede então aí para o seu Deus aí eliminar pelo menos o câncer infantil, né? Eles não conseguem, cara. São 2000 anos de cristianismo, são 2000 anos de retardados se ajoelhando, rezando, pedindo o bem, pedindo a paz, pedindo tudo. Nada acontece, porque o tudo que pedires serás dado é tão mentiroso quanto uma serpente que fala. Vamos acordar para a realidade, gente. Olha, isso daqui, esse livro aqui, ele é tão real quanto o Vedas, o livro sagrado dos hindus. Esse livro aqui é tão real quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, é tão real quanto o livro dos mortos egípcios, ele é tão real quanto a Bíblia dos Mormons. Por incrível que pareça, é sério. Em livros
Tudo pode acontecer. Na vida real, não. Porque isso aqui, gente, é folha, é papel. Papel aceita qualquer merda. Você pode escrever qualquer merda. É papel. Quando você pega isso aqui e tenta trazer para a sua vida, no dia a dia você vê que não funciona. Não existe. Você pode pegar o que tem de salmos aqui em Provérbios, falando que porque Deus está te guiando, Deus é contigo, Ele está abaixo de ti, é acima de ti, Ele está nos teus lados, Ele te protege. Mas não, basta você ser atropelado para saber que não existe nenhum Deus ali acima de você, abaixo de você, no lado de você. Por quê? Porque papel aceita tudo. A vida real não é assim, gente. Vamos acordar para a realidade. Valeu? Gente, vou ficando por aqui, tá? Eu só queria agradecer de novo, e aí não tem como, né? Não tem como eu terminar não agradecendo os meus inscritos aí do canal Desmontando os Mitos. E eu quero também mandar um forte abraço a todos mesmo, sem exceção. Muito obrigado por vocês participarem sempre aí, estarem comentando aí. Cara, fico muito feliz mesmo, muito honrado, de coração. Um abraço forte, beijo galera, fui!